Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar das doenças gastrointestinais funcionais. Por quê? Porque a distensão abdominal ela se apresenta de forma muito diferente. Uma doença considerada orgânica, como por exemplo uma ascite, uma doença celíaca, ou numa doença funcional, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, a constipação funcional. Qual a principal diferença? Na doença funcional, o paciente ele entra num padrão de desconforto com estufamento, com distensão abdominal, sem necessariamente haver um real aumento de conteúdo dentro do lúmen do sistema digestório. Na doença orgânica, não, precisa ter um real aumento de conteúdo. Então, eu tenho, quando o paciente sai de uma situação de conforto para desconforto, um real aumento de gases, de líquido, de sólido, enfim. Mas na doença funcional, o paciente sai de uma situação de conforto para uma situação de desconforto sem haver um real aumento de conteúdo. E além disso, essas análises mostraram que existe um comportamento muscular também muito distinto na doença funcional para a doença orgânica. É como se na doença funcional houvesse uma resposta alterada, uma descoordenação envolvendo principalmente diafragma e parede abdominal. E isso tem sido associado, desde 2014, com as primeiras publicações, como um dos possíveis mecanismos por trás da distensão abdominal. Diante disso, agora no Roma 4, a distensão abdominal ela recebe um diagnóstico próprio, ela pode ser um diagnóstico específico, que traduzindo para o português vai ser a síndrome de inchaço abdominal funcional. É quando o paciente ele traz essa queixa de plenitude, de excesso de pressão e a distensão abdominal visível como a sua queixa principal. É claro que a distensão abdominal ela pode estar presente em vários outros diagnósticos funcionais, como a síndrome do intestino irritável, a dispepsia funcional, a constipação funcional, mas ela pode receber um diagnóstico próprio. Então, é fundamental para isso a gente distinguir duas coisas. Um sinal, que é a distensão abdominal, ou seja, o que eu vejo no meu paciente, ou o que o meu paciente vê nele, que é o aumento da circunferência abdominal, e o desconforto, a sensação subjetiva de inchaço, de estufamento, que é o bloating do inglês, né? Então, um é o sinal, a distensão abdominal, e o outro é o sintoma, que é o estufamento e o inchaço. Normalmente as duas coisas estão juntas, mas pode haver uma ou outra apenas. A síndrome de inchaço abdominal funcional acomete aproximadamente 16% dos americanos. Mas, em geral, quando a gente separa entre homens e mulheres, a gente vê que as mulheres sofrem muito mais, aproximadamente 20% das mulheres e apenas 10% dos homens. Além disso, as mulheres atribuem muito mais severidade ao problema, o que ganha importância porque é esperado que esse público na procura por ajuda seja muito mais realmente o público feminino, né? Existem alguns dados que ajudam a entender essa possível participação muscular na distensão abdominal e bloating. Principalmente essa característica de amanhecer bem, amanhecer sem sintomas, com a barriga sequinha, e esse padrão de distensão abdominal e bloating ir progredindo ao longo do dia, tendo normalmente o seu pico de desconforto à noite. Esse é um dado que corrobora, de certa forma, a participação muscular, porque é como se esses grupamentos musculares que dão conta de organizar várias coisas no nosso dia em termos de movimentação, eles vão fadigando ao longo do dia e a própria organização necessária, por exemplo, após refeições, vai ficando comprometida, né? Um outro dado que ajuda a entender uma possível participação muscular de descoordenação é a não relação direta com aspectos alimentares. Então, por exemplo, eu como uma pizza hoje, fico bem, não tenho desconforto nenhum, e como uma pizza amanhã e fico muito desconfortável. Outro caso, eu comer coisas muito distintas, como uma maçã ou uma pizza, e o meu abdômen estufar do mesmo jeito. Tem muito paciente que diz que a apresentação se manifesta até com água, né? Ingerir água é um dos gatilhos que
é um dos possíveis gatilhos para a apresentação do desconforto. Então essa não relação direta com aspectos alimentares é mais um dado que corrobora essa possível participação muscular. É claro que em todos os casos é fundamental ter todo esse aspecto alimentar e de microbiota contemplados. Então o médico vai ser a figura principal para atribuir diagnóstico, fazer todos os encaminhamentos, fornecer as orientações, enfim, entrar com medicação quando necessário. A nutrição também vai ser decisiva para regular todos esses aspectos químicos de alimentação e microbiota, principalmente. E quando existe, além disso, a participação muscular, que a grande maioria dos casos, por serem crônicos, apresentam, a fisioterapia poderá contribuir com a ajuda de exercícios específicos, que é algo que alguns trabalhos já vêm mostrando eficácia para auxiliar esses pacientes. É como se a gente tivesse uma resposta motora alterada que precisa ser corrigida. E aí alguns exercícios específicos realmente podem ser muito úteis e muito eficazes para auxiliar essas pessoas. Enfim, em geral era mais ou menos isso que eu tinha para falar nesse vídeo inicial, que é conceito básico mesmo, tá? Da distensão abdominal e bloating. E se a gente puder resumir, a apresentação da distensão abdominal e bloating associada à doença gastrointestinal funcional, seja como diagnóstico próprio ou como sinal e sintoma de outras doenças, principalmente o intestino irritável e a constipação funcional também, a gente vai poder ajudar esses pacientes com a prescrição de exercícios gerais, claro, e específicos. Por quê? Porque é bem provável haver um mecanismo de alteração motora, resposta muscular alterada associado a esses casos, tudo bem? Mas outros vídeos virão para que a gente possa detalhar um pouco melhor essa participação de exercícios específicos, essa participação muscular. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Um abraço!